Olá pessoal, vamos para mais um boletim Pasto é Lavoura. Período das águas já está firme, o pessoal agora está iniciando esse processo de renovação, recuperação e implementação de pasto. E hoje nós vamos falar de algumas dicas que são importantes para que a gente possa obter sucesso na formação do nosso pasto. Primeira dica, planejamento da atividade. É imprescindível que a gente tenha em mente o tamanho da área que vai ser renovada, recuperada ou implementada, para que essa área, com aquela forrageira escolhida, seja suficiente para alimentar o rebanho que eu tenho ou que eu espero. Então, planejar a atividade para que a gente consiga ter uma oferta de forragem que seja compatível com a necessidade do meu rebanho é imprescindível. Segundo passo, que é muito importante, análise de solo. Lembrem-se, a análise de solo não é gasto, é investimento, porque é a partir da análise de solo que eu vou conhecer o meu solo sabendo quais nutrientes que estão faltando e quais aqueles, que já estão em níveis adequados. De posse do resultado da análise de solo, nós vamos então fazer uma interpretação, a gente vê com algum técnico para interpretar esse resultado para a gente, para fazer a recomendação de calagem e adubação. Terceiro passo, calagem. A calagem é imprescindível para que a gente possa então condicionar o nosso solo para receber o adubo e as sementes. Tá? Então, o calcário tem baixíssima mobilidade no solo, pessoal. Então, é essencial que a gente tenha água para que ele tenha uma reatividade. Tá? Então, qual é a recomendação da calagem? Que ela seja feita 90 dias antes do plantio ou da semeadura. Se for uma região com mais chuva, que tenha maior precipitação, a gente pode encurtar um pouco esse intervalo de tempo para cerca de 60 dias. Então, calagem, cerca de 60 a 90 dias antes da semeadura e da adubação fosfatada. Tá? Então não adianta a gente querer jogar calcário de olho ou copiar a receita do vizinho, tá certo? Porque cada local na sua propriedade vai ter uma exigência de calcário. Então a gente precisa obedecer essa exigência e essa necessidade que o solo tem de ser condicionado para receber adubo e semente. Tá? Então, calcário 60 a 90 dias antes da implantação. Então a gente agora vai passar para a adubação fosfatada. Tá? O fósforo, gente, ele é imprescindível no processo de formação de uma pastagem. Porque o fósforo é o elemento que vai dar enraizamento para a sua planta. Então, planta com mais raiz, com aquelas raízes mais robustas, tá? Elas vão sofrer menos quando a gente iniciar o período da seca, tá? Porque o sistema radicular vai estar muito melhor para absorver água, tá? Então, pro enraizamento, o fósforo é imprescindível, assim como é imprescindível para o perfilhamento. Quanto mais perfilhos a gente tem nas nossas plantas, maior vai ser a ocupação daquele solo e menos espaços vazios a gente tem. Então o fósforo vai ajudar muito nesse processo, da gente fazer com que esse nosso solo fique preenchido com planta e com plantas boas com muitas raízes. Então esse elemento de arranque é o fósforo. A recomendação da adubação fosfatada deve ser feita então a partir desse resultado da análise de solo. Então nós vamos trabalhar também com semente de qualidade, pessoal. Não vale a pena economizar em semente. Então vamos comprar semente com maior valor cultural para que essa semente então seja boa e a gente tenha uma germinação mais uniforme. Posso misturar o fósforo com a semente, desde que eu faça a semeadura no mesmo dia. Depois que esse meu pasto está implantado, então, cerca de 30 dias após a germinação, nós vamos fazer a adubação de cobertura com nitrogênio e potássio. Se houver necessidade na análise de solo, a gente usa o potássio. Não acusando a necessidade, não precisa. Mas o nitrogênio é que vai dar a garantia de que nós vamos ter um pasto bem produtivo ao longo do período das águas. Então façamos uma adubação nitrogenada logo, mais ou menos uns 30 dias depois da germinação. Essa adubação é que vai fazer com que o nosso pasto fique muito mais uniforme com maior produção de forragem. E aí depois, na sequência, nós vamos fazer o primeiro pastejo. Dica importante. Não há necessidade de deixar o pasto semear para dar o primeiro pastejo. Isso não existe mais, tá? Então, qual é a recomendação? O primeiro pastejo deve ser realizado quando a planta atingir a altura de entrada recomendada. Capim marandu, por exemplo, 25 centímetros de altura, nós vamos entrar com esses animais, uns animais mais leves, para fazer o primeiro pastejo, para induzir ainda mais esse perfilhamento. Então, não existe mais essa recomendação da gente esperar sementear. Pessoal, esse é o recado de hoje. Seguindo esses passos, com certeza nós vamos ter grande sucesso na formação, renovação ou recuperação de pastagens. Até a próxima!